Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras. Não consegui. Tentei salvar os índios. Não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Darcy Ribeiro. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, seja bem-vinda. Se inscreva no canal para sempre que tiver conteúdo novo, você ter acesso aos vídeos em primeira mão. E se você já conhece a proposta do canal, já conhece os vídeos, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é um abraço virtual, é um reconhecimento do trabalho que eu venho executando aqui nesse canal, que eu venho fazendo ao longo desses anos. Aqui nós falamos sobre como sobreviver na pós-graduação, entre outros temas que têm a ver com pesquisa, ensino e extensão, mais concentrado claramente na pós-graduação. Por que eu iniciei com um tema com um trecho do Darcy Ribeiro, esse vídeo? Porque há um tempo atrás eu abri uma caixa de perguntas no Instagram e recebi uma pergunta que me tocou muito. E na hora eu respondi brevemente. Se você não segue o canal no Insta, é @tecenomatese, tá? Que é, mesmo com o adoecimento mental e com tudo que você passou na pós-graduação, você, se precisasse começar de novo, você faria pós-graduação, você faria mestrado, doutorado, né? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu trato da questão do mal-estar na pós-graduação, me colocando como narradora e testemunha disso. E nesse vídeo eu conto quando eu desenvolvi o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, decorrente de uma situação gatilho que eu passei na universidade, no qual eu fui vítima de violência de gênero, né, de uma violência simbólica motivada por questões de gênero. Esse vídeo eu faço com extremo respeito à comunidade acadêmica e no intuito de retratar, né, o quanto que nós precisamos ressignificar a pós-graduação no Brasil, né, o quanto que não dá mais para a gente achar natural algumas violências que eu vivi e que outras pessoas que me mandam e-mail relatando vivem, né, para terem um diploma de mestrado e doutorado. O quanto que esse processo ele tem sido um moedor de carne, o quanto esse processo é perverso, porque se a gente fala da universidade e do processo democrático que ela se propõe a cumprir, algumas ações que discriminam alguns grupos, elas vão contra as ideias, as teorias tão generosas que nós defendemos nessa mesma universidade, né? Seja pela burocracia, seja pelo modo mesmo como ocorre alguns trâmites interrelacionais na universidade. E diante disso eu recebi essa pergunta, né? Diante desse vídeo que a pessoa assistiu, eu recebi essa pergunta, se eu faria tudo novamente. E no Insta eu já respondi de antemão que sim, que não sou eu e nenhum outro grupo, ninguém que pertence a um grupo que é socialmente discriminado, não somos nós que devemos desistir da pós-graduação. É a pós-graduação que precisa mudar, que precisa se atualizar para os temas, pautas e demandas da atualidade, que precisa tratar respeitosamente a todas as pessoas, e isso eu não estou só falando de classe discente. Estou falando de professores, funcionários, de toda a comunidade, né? A gente precisa não só defender teorias em prol de uma ética da emancipação humana, mas colocar em prática essas mesmas teorias nos programas e departamentos. Então, sim, eu faria, né? E resolvi gravar um vídeo falando disso porque você que está aí sofrendo algum tipo de violência, seja por assédio moral, seja por violência simbólica, violência verbal, não é você que tem que sair da pós. São essas pessoas que precisam mudar, né? São esses programas que precisam mudar.
E o nosso corpo, ele é contradição nesses espaços, porque ainda hoje, né, se a gente pegar a genealogia das universidades no Brasil, em especial as universidades públicas, elas têm uma letra democrática, mas se a gente problematizar essa letra, é uma letra problemática pensada sob os auspícios de uma sociedade neoliberal, sobre uma sociedade que criou o construto da meritocracia para beneficiar aqueles que usurpam direitos na nossa sociedade, para beneficiar aqueles que, ao usurparem esses direitos, negam agressivamente o direito de outras pessoas de ingressar nessa catraca, né? Sob o argumento do mérito, tudo se pode, tudo se passa e tudo se relativiza. Então, não sou eu que tenho que repensar a minha experiência acadêmica, não são as pessoas negras que têm que fazer isso, não são as pessoas de população indígena, não são os deficientes, não são as pessoas LGBT queer ou as pessoas que vieram de classes populares. É a universidade que precisa se adequar a essas pessoas. E são os nossos, e parte disso é a gente se unindo, é a gente não naturalizando mais essas questões, é a gente reivindicando espaços nesse meio. Eu sei que é duro, que é violento, eu sei que a gente precisa mobilizar muitas pessoas, porque se você for sozinho, você vai se machucar. Mas eu não acredito em outra via que não seja os nossos corpos lutando e resistindo para mudar esse cenário. Esse cenário tão cristalizado do triunfo das elites brasileiras, né? Porque quem acessa os programas, os cursos mais concorridos na universidade pública, quem acessa as bolsas que são pelo critério mérito, quem acessa tudo que essa universidade tem ainda são as pessoas estabelecidas do ponto de vista normativo. E eu luto cada vez mais para que essa universidade ela seja de todas as pessoas e não de um grupinho que foi beneficiado estruturalmente, que estudou nos melhores colégios e que pela, pela criação subjetiva de um construto unicamente meritocrático, extremamente subjetivista e subjetivante, os programas, os departamentos e muitas coisas que estão aí nas relações interpessoais foi pensado por e pelos dessa população. Então, gente, essa pergunta ela é uma alegoria muito importante. Cheguei até a me questionar se essa pessoa não estava sofrendo para me perguntar isso, estava à mercê de tomar essa decisão, porque eu vi que era uma pessoa de um grupo que é socialmente segregado e vítima de preconceito. E eu falo a partir da minha lógica, eu digo que eu não desisti e que eu entraria novamente. Mas acredito sim que fracassei no sentido de não compactuar com essa lógica, né? E usando aí desse trecho que eu iniciei o vídeo do Darcy Ribeiro, falando do Darcy Ribeiro, eu nada me envergonho em fracassar ao não compactuar desses valores tão elitistas, tão segregantes, defendido por pessoas que defendem ideias tão generosas, né? Então, nesse sentido, eu fracassei porque eu não acho natural nós sofremos depreciação do nosso eu, vindo de alguns grupos socialmente segregados, para ter um diploma de mestrado e doutorado. Eu não acho que isso seja um pedágio que a gente tem que pagar. E não acharei, né? Então, independente, né, se você estiver passando por isso, independente da decisão que você for tomar, e muitas vezes talvez a sua decisão seja outra, seja trancar o seu mestrado, o seu doutorado por um tempo, seja interromper os estudos, e sem julgamentos a isso, né, eu acho que essa resposta ela versa muito mais sobre a estrutura do que sobre o sujeito, nessa resposta que eu dou. Não é sobre você continuar ou você mudar de planos, porque eu não acredito que uma pessoa desiste da pós-graduação. Eu acredito que talvez ela recalcule a rota e mude de planos. Mas essa pergunta não é sobre isso. É sobre como estruturalmente os nossos corpos estão sujeitos a determinados tipos de violência e de opressão para ter um diploma. E considerando isso, não sou eu que tenho que repensar se eu faria tudo de novo,
não é você. Mas as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que pensam nos editais, as pessoas que pensam nos processos seletivos, as pessoas que vão orientar, as pessoas que vêm de uma classe social privilegiada, que vão se relacionar com pessoas que são de grupos socialmente segregados. São essas pessoas que deveriam se repensar o modo delas. E não eu repensar a minha escolha. Porque isso não é um problema do indivíduo, isso é um problema de como o poder circula nas relações a partir dos construtos teóricos que eu defendo. Isso é um problema de como as pessoas querem sustentar os seus privilégios. Espero ter respondido essa pergunta. Eu considero uma pergunta emblemática, porque é uma das poucas possibilidades de nós falarmos sobre estrutura e sujeito. E não jogar para a estrutura também, porque aí fica, né, um problema sem solução. Mas eu acredito que questões estruturais são reproduzidas pelas relações sociais, e é nelas que a gente deve questionar essas práticas. Então, minha resposta se debruçará sempre, né, por esse caminho, diante do que eu me proponho a fazer e me proponho a trabalhar. E prezo e luto para que esse cenário mude, né? E caso não mude, pelo menos terei fracassado em não naturalizar essas relações. Espero que essa resposta tenha ajudado pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, seja ele traduzido em saúde mental, seja ele traduzido em outras instâncias, né? Porque seu corpo foi negligenciado nesses espaços. De coração, espero que esse vídeo te ajude. Um forte abraço e até o próximo vídeo.